Afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu. Tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Muito feliz e agradecido a Deus por mais uma vez estar com os irmãos. Confesso que quando estou longe de Paulo Afonso, sobretudo longe da igreja evangelizadora, me sinto um pouco órfão, me sinto um pouco longe da minha casa
e sempre é um prazer rever cada um de vocês. Aqui é o lugar onde eu me converti, aqui é o lugar onde eu cresci, aqui é o lugar onde eu me casei, aqui é o lugar onde eu me batizei, aqui é o lugar onde minha vida nova se construiu. E sempre, sempre, em todos os lugares que eu for, eu sempre vou carregar essa igreja junto de mim, com um profundo sentimento de gratidão. Por isso que eu sou grato a Deus pela vida de todos, de cada irmão que participou e participa da minha vida. Sei que Deus tem me presenteado com a vida de vocês. Amém? Antes de tudo, eu gostaria de que os irmãos abrissem a Bíblia junto comigo em 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 16. Primeira carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 1, versículo 16. Vou ver pelaquela tradução. Mas por isso alcancei misericórdia para mim, para que em mim, o pior dos pecadores, Jesus Cristo, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. O versículo 17 diz: a ele, o Rei eterno, seja o Deus único, imortal, invisível, sejam honra, glória para todo sempre. Amém. Gostaria de orar. Gostaria que os irmãos também curvassem suas cabeças. Pai, muito obrigado por tudo. Hoje já presenciamos o Teu Santo Espírito nesse lugar. Te rogamos graça, ó Deus. Tem misericórdia de cada um de nós, porque sabemos que todos precisamos ouvir do que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Portanto, ó Deus, faça com que os nossos corações estejam receptíveis, ó Deus, à Tua vontade, à Tua palavra. E faça com que o que saia da minha boca não sejam as palavras minhas, mas simplesmente as Tuas verdades. Pai, muito obrigado, porque o Senhor se faz no meio de nós. Amém. Irmãos, a coisa mais importante, ou na melhor, uma das coisas mais importantes já criadas por Deus, sem dúvidas, é a comunicação. A comunicação, ela é um meio pela qual dois lados se falam ou têm qualquer tipo de contato. E o maior doador, ou o criador do universo, o criador de tudo e de todos, se comunicou com cada um de nós. Significa dizer que entre dois lados que não se escutavam antes, dois lados que um não poderia alcançar o outro, o Deus eterno se comunicou com cada um de nós. E hoje, através da sua palavra, Ele também quer se comunicar com cada um de nós. Amém? Nesse texto, Paulo, ele nos fala acerca de exemplo. Ele nos diz no versículo 16, por gentileza, que por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim o principal dos pecadores evidenciasse a sua completa longanimidade e servisse de exemplo. Paulo, ele nos diz que Jesus Cristo o fez, o transformou, fez a sua obra completa para que ele fosse um exemplo, não só para aqueles que viviam em seu tempo, mas também para toda a eternidade, para toda uma geração que estava por vir. E o interessante do exemplo é que o exemplo é o poder máximo, ele está acima do poder das palavras, ele está acima do poder da conduta, ele está acima do poder de tudo. Sem o exemplo, creio que muitos de nós não estaríamos aqui só simplesmente pelas palavras, nós não ou nunca alcançaríamos, hoje nunca estaríamos nesse lugar. Palavras são ditas em vários lugares,
E com certeza vocês e cada um de nós escutam dogmas, doutrinas, filosofias, e certamente o que faz de fato a mudança em nossas vidas é ver como isso muda a vida das pessoas. E ao chegar nesse lugar, nós percebemos o quanto dessa palavra tem transformado vidas. E é isso que o exemplo faz. Quando eu vejo para esse lugar e vejo vidas transformadas, exemplos de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, isso tem um poder muito maior do que essa pregação que farei agora. Então, o que Paulo está trazendo para nós é que Deus fez através dele uma obra e que ele agora é um exemplo de como o cristão se comporta ou de como o cristão vive. E é isso que eu vou tentar trazer para os irmãos, o poder do exemplo. O poder do exemplo tem poder de arrastar tanto para o bem como para o mal. Eu sei que muitas das vezes, quando o nosso intuito já é fazer o mal, já é programado para fazer o que não presta, nós sempre olhamos para os maus exemplos. Mas, se o argumento for o exemplo, que nós olhemos para os bons exemplos. Olhando para a vida, não só da igreja, mas para a vida da igreja primitiva, Paulo teria muitos motivos para não viver o que ele viveu, para não viver a vida com Cristo, ou para rejeitar o convite da graça e do Evangelho de Jesus. Mas ele percebeu visivelmente, ele perseguia a igreja de Jesus. Ele viu um povo que não negava a sua fé, mesmo obstinado, como o Marcondes falou hoje, um cara que respirava ameaças, comparado com uma fera, né, que estava numa arena e respirava aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de ameaça, de maltratar, de violência. Assim é Paulo tratado nas Escrituras. E Paulo, ao perceber essas pessoas que não negavam a sua fé, essas pessoas que ele perseguiam, essas pessoas que ele maltratavam, batiam, e chegou até a consentir na morte de Estevão, o primeiro mártir da fé cristã. Então, Paulo começa a perceber que o exemplo, ele é muito mais importante do que aquilo que ele diz ou que ele faz. É tanto que várias repetidas vezes ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Então os exemplos bons e maus sempre vão existir. E eu sei que existe uma máxima por aí, existe um ditado, né, que diz que, na verdade, muitas pessoas não se convertem, não vão à igreja, ou então não frequentam com mais prazer e paixão a igreja por causa dos maus exemplos de alguns que se dizem cristãos. Mas essa desculpa, na verdade, não voga, essa desculpa não é plausível por vários motivos. Como eu já falei, existe tanto o bom como o mau exemplo, mas também de uma falta de olhar para dentro de si. Dizer que os cristãos são hipócritas é muito fácil, né? Já diria John MacArthur, ele disse que certa vez quem fala dessa forma, olha, eu não vou para a igreja porque lá existem muitos cristãos que não dão um bom testemunho, existem muitos cristãos que não vivem a sua fé como devem viver. E ele chama essas pessoas de hipócritas e diz: seja bem-vindo, tem lugar para mais um. Ou seja, muitas das vezes aquilo que nós dizemos, aquilo que nós pensamos acerca dos outros, na verdade é um espelho de quem realmente somos. E quando usamos dessa desculpa para não vir à casa do Senhor por causa de alguns exemplos maus que talvez pessoas que se dizem ser cristãs, nós queremos nos afastar ou então rejeitar tudo que venha a ser coisa do Evangelho. E Paulo, nesse texto, ele nunca tira de mente a visão de Cristo. A Bíblia não diz: seja imitadores de Paulo apenas. O texto não para por aí. É sempre bom ter em mente que quando Paulo fala em seguir o seu exemplo, é porque ele segue o exemplo de Cristo Jesus. Nesse sentido, eu quero ser exemplo, na verdade eu quero seguir o exemplo de vários irmãos aqui, porque eu vejo Jesus na vida deles. Eu quero ser exemplo de humildade, eu quero aprender com os irmãos, eu quero ser exemplo de serviço, eu quero ser exemplo de prontidão, eu quero ser exemplo de pessoas que são fiéis a Deus, eu quero ser exemplo em tudo que meus irmãos seguem, porque eles seguem a Cristo. Então,
Paulo está dando o modelo, Paulo está dando o parâmetro e o exemplo para seguirmos. E é interessante perceber que a vida do cristão, nesse texto, Paulo está falando que ela é padronizada dessa forma. Ela não tem como fugir disso ou fora disso. E o que eu percebo que é mais corriqueiro, o que eu percebo que é mais latente na vida de Paulo e que nos ensina bastante e que faz ele nos dizer que ele serviu e serve ainda hoje como exemplo para nós, são 3 coisas, na verdade são várias coisas, eu tentei resumir aqui algumas, e a primeira delas que eu vejo, quero que os irmãos acompanhem, o próprio contexto, está bem aí, o versículo 13, o versículo 13 diz, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Hoje, depois que conhecemos a Cristo, a gente percebe o quão tempo nós perdemos nas coisas do mundo. E olhando hoje a nossa vida, nós olhamos também no retrovisor de como era a nossa vida antes e depois de Jesus. Foi isso que Paulo fez nesse momento. Paulo percebeu, e na verdade nós temos que ter essa visão de que nossos pecados, ou de quem nós somos de verdade, ou de quem nós éramos, nunca podem ser perdidos de vista. Muitas das vezes a gente começa a caminhar na fé, começa a progredir, começa a dar os passos, os primeiros passos. A gente fica vislumbrado por diversas coisas, mas esquecemos muitas vezes a nossa origem. Esquecemos de quem nós somos. Esquecemos da onde Deus nos tirou. E isso também é importante. Por que eu percebo isso? Certa feita, o rei Davi queria fazer um templo, só que o Senhor disse que ele não iria fazer o templo, porque suas mãos estavam manchadas de sangue. E o Senhor faz lembrar a Davi quem ele era. Davi, te tomei das malhadas, por detrás das ovelhas te chamei. A gente às vezes esquece de tudo e da obra que Deus fez em nós, e agora fica vislumbrado, fica embebedado, sabe, por coisas triviais, por coisas que não têm proveito, por coisas supérfluas, coisas que não trazem edificação para as nossas vidas. E muitas vezes, quando nós percebemos, já estamos longe demais naquilo que estamos fazendo. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que o cristão tem que perceber, ou então a primeira coisa no processo da salvação do cristão, é conhecer a si mesmo. Nós nos conhecemos? Talvez você faça essa pergunta para você e olhe quem você é realmente dentro do seu coração, diante de Deus, onde não há mentiras, onde não há trevas, onde não há esconderijos que Deus não possa alcançar. Quem somos nós de verdade? Quem é o homem? Quem sou eu? Quem é cada um de nós? Deus conhece a nossa história. Deus sabe todos os nossos passos. Os fios de cabelo, Ele diz que estão todos contados. Deus conhece cada compartimento do nosso coração. Deus conhece cada pensamento antes deles virem à nossa mente. Deus sabe quem nós somos. E você sabe quem você é? Sabe para que Deus te chamou? Sabe de onde Deus te tirou? Talvez muitos daqui, e é normal, todos passam por isso, ainda não tenham experimentado do quão é bom viver para Jesus, quão é bom viver um relacionamento com Jesus. E talvez diga, poxa, eu sou fulano de tal, eu nasci na família tal, moro na rua tal, eu trabalho ou eu estudo, eu sou assim, eu tenho essa característica, eu sou assado.
mas eu não estou citando a sua exterioridade. O que eu estou pedindo para nós meditarmos essa noite é quem somos de fato, quem realmente somos. Paulo, o apóstolo, das maiores seres que já pisou nessa terra, pessoas que a Bíblia diz que a terra não era digna de eles pisarem aqui. Paulo, que é Paulo, se dizia o pior dos pecadores. O pior dos pecadores. Nós temos essa noção? Temos essa noção de quão grave é o nosso pecado diante de Deus? De tudo que foi dito aqui na hora das ministrações, de quão o pecado é agressor, de quanto ele agride a santidade de Deus, de quanto isso é agressivo diante de Deus. Será que nós temos a noção daquilo que fazemos ou fazíamos era tão grave diante de Deus? E hoje ainda, mesmo depois de conhecer a Cristo, nós temos a real noção de quem é Jesus e de que é o nosso pecado? Será que temos a noção de algo que fez com que o maior ser que já pisou nessa terra, o maior homem que a história e a humanidade tenha escutado, tenha ouvido falar, morresse na cruz de uma forma humilhante, de uma forma vergonhosa? Será que nós temos noção do que significa o nosso pecado diante de Deus? Ou simplesmente nós não pecamos com medo das consequências? Ou simplesmente nós não pecamos com medo do que o pastor, ou então do que o patrão vai falar? Simplesmente não pecamos porque isso vai me trazer danos, isso vai me trazer prejuízos. E se não trouxesse? E se o pastor não falasse nada? E se seu patrão não fizesse nada, fizesse vista grossa? Será que isso seria mais, teríamos algum motivo para não pecar? Gente, o maior motivo para não pecarmos, o maior argumento que temos, é porque isso fere a santidade de Deus. Isso fere o coração de Deus. Fere o ser santo do nosso Deus. O ser que os anjos não encontram palavras. O ser que os anjos não encontram como denominá-lo. E chamam santo. Santo. Santo é o Senhor. Então, conhecer quem somos, não estou dizendo da parte exterior, é falar de quem nós somos interiormente. Eu sou um mentiroso, eu sou um adúltero, eu sou um cara que cobiça as coisas dos outros, eu sou um cara que avarento, eu sou um cara que não gosto, sabe, de amizades, eu sou um cara antissocial, eu sou um cara que faz isso, faz aquilo, é isso que eu estou dizendo. É o nosso pecado diante de Deus que é agressivo. E Paulo tinha essa noção. Eu era perseguidor da igreja. Eu não sou digno desse evangelho. Eu era o cara que maltratava cristãos. Eu era o cara que perseguia a igreja de Jesus. Eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de viver o evangelho de Jesus. Eu não sou digno de estar na sua presença. Eu não sou digno de nada que Ele me deu. Eu não sou digno de estar com Ele. Eu não sou digno de nada. Eu não sou digno, porque eu sou pecador, o pior de todos. Eu sou o pior de todos. E Paulo falando isso, que dirá de nós? Que dirá de nós? Então, conhecer o nosso pecado, muitas vezes também nos diz como será o nosso serviço a Cristo. Os irmãos estão com a Bíblia aberta, por favor, abram em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 47. Os irmãos acharam aí? Amém? Jesus diz assim: portanto lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco
foi perdoado, pouco ama. Jesus está concluindo uma parábola da onde ele está à mesa e um fariseu e uma mulher se assenta, na verdade deita aos seus pés e começa a enxugar os pés de Jesus com as suas lágrimas, na verdade lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar os seus pés com os seus cabelos, derrama um vaso de alabastro, unge os pés de Jesus, e Jesus, olhando aquele episódio, junto com outras pessoas e seus discípulos, o fariseu certamente pensando consigo, se ele fosse santo, ele saberia que essa mulher é pecadora. E Jesus, sondando os corações, supõe uma parábola, ele fala de um mestre que perdoou 500.000 denários a um e 50.000 a outros, e pergunta qual desses você acha que ele perdoou mais, ou qual vai ter mais gratidão ao seu Senhor. O fariseu, muito esperto, muito sábio, vai dizer, lógico que aquele quem ele perdoou mais. Jesus, muito bem, certamente será assim. E ele completa esse pensamento dizendo, quem pouco se perdoa, pouco ama. O que eu quero trazer para os irmãos com esse texto, e juntando com o que Paulo diz, Paulo tinha a noção exata de quem ele era, da gravidade dos seus pecados, por isso ele muito amou a Cristo. Quem tem noção da onde Deus lhe tirou, fará muito mais para o Evangelho de Jesus. Amém? Eu vou repetir. Quem tem noção da onde Deus lhe tirou e da gravidade do seu pecado, fará muito mais no serviço de Deus e na obra de Jesus Cristo. Amém? Porque aquela mulher, ela tinha noção de quem ela era. Ela tinha noção do que ela tinha feito. Ela tinha noção de tudo o que estava à sua volta e simplesmente no seu interior. Ela tinha cometido vários pecados. Jesus não omite isso. Ele diz, muitos são os teus pecados. Mas aquele cara, fariseu, ele disse, não, eu estou de boa, eu não tenho muita coisa a ser perdoada, eu sou um cara justo, eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus olha, poxa, realmente seus pecados são poucos, mas não significa que a gravidade deles diante de Deus também o seja. Todos os pecados são ofensivos. E talvez, e é engraçado perceber isso, a gente vê que quando irmãos são resgatados das drogas, são resgatados da prostituição, são resgatados do tráfico, do crime, você percebe essas pessoas como uns evangelistas desbravadores, as pessoas que querem evangelizar de todas as formas, de todas as maneiras, porque eles têm noção de onde Deus lhe tirou e o que Deus fez na sua vida. Essas pessoas agora estão num sentimento, sabe, de gratidão, sabe, um sentimento para devolver aquilo que Deus fez por ele, porque ele não merecia. E parece ser proporcional isso. Jesus está nos ensinando que isso parece ser proporcional. O quanto maior nós temos noção dos nossos pecados, quanto mais nós somos devedores da graça de Deus. Precisamos entender isso. Por isso que quando eu vejo, muitas vezes nós nos convertemos e ficamos de braços cruzados, não queremos assumir compromisso, não queremos me envolver com o ministério. A gente fica, poxa, tu tem noção de onde Deus te tirou? Tu tem noção de tudo que Deus fez por você? Para você hoje cruzar os braços, pessoas perecem, pessoas morrem por não conhecer a Deus, pessoas morrem por não conhecer o Evangelho de Cristo, e nós de braços cruzados, você tem noção disso? Tem noção que pessoas vão perecer e você de braços cruzados? Talvez tenhamos que repensar como anda o nosso relacionamento com Deus. Então conhecer a si mesmo, conhecer da onde Deus nos tirou, faz toda a diferença no serviço, sabe? Tem pessoas que fazem, isso é verdade, tem pessoas que fazem muitas coisas para o Evangelho, mas existia exemplos, Deus vai dizer que muitas vezes pessoas fazem, mas não com inteireza de coração, pessoas que fazem com aquele sentimento, eu tenho que fazer no automático, no botão, no piloto automático lá, tenho que fazer para engrandecer meu nome, tenho que fazer para dizer que meu ministério está sendo frutífero, tenho que fazer para fazer com que o meu ministério seja conhecido, ou então que meu nome de pregador, de pastor, seja conhecido, mas não com o objetivo verdadeiro, que é louvar e engrandecer
o nome do Senhor Jesus. Então precisamos conhecer quem somos para, se quisermos, viver uma vida com Cristo. O outro passo que Paulo nos fala do seu exemplo, que serviu e serve para nós, é a graça de Deus. Acompanhe comigo, voltamos lá para Timóteo, capítulo 1. Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Naquela tradução diz: contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Em nenhuma outra religião, ou em nenhum outro lugar, você vai escutar esses conceitos. Em nenhum lugar, não há outro nome debaixo da terra no qual foi dado o poder de salvação. Não há como comparar o que hoje vivenciamos através da graça de Deus com o que já experimentamos, ou com o que já ouvimos, ou com o que já estudamos. A graça de Deus é algo simples, é algo ímpar também. E é bom percebê-la que não somente ela se manifesta ou se manifestou na vida de cada ser humano, mas ela se manifestou transbordante. Às vezes eu me apego muito às palavras e valorizo o texto bíblico, e eu gosto muito de fazer isso. E quando eu percebo que quando nós valorizamos o texto em si, a gente descobre tesouros maravilhosos que Deus tem preparado para nós na Bíblia Sagrada. E são essas partículas que me fazem entender que o nosso Deus é totalmente único, é totalmente maravilhoso. É de entender que a graça de Deus não simplesmente se manifesta, mas ela transborda, ela sobreabunda muito mais do que nossa compreensão consegue captar tudo isso. Então, a graça de Deus transborda. Quando entendemos que somos pecadores, a graça de Deus nos alcança. Isso é importante falar. Muitas vezes, ou então na maioria dos casos, a salvação provém de um equilíbrio entre o que você faz de bom ou o que você faz de ruim. Na soma, muitas vezes, você tem que estar no saldo. As suas obras boas têm que exceder as obras más, e assim por diante. Não é assim com o Evangelho de Cristo. Nós somos salvos pela sua graça, que nos alcança. Os nossos méritos são jogados de lado, e agora fazemos as boas obras, não para sermos salvos, mas porque somos salvos em Cristo Jesus. E esse é um processo na vida de uma conversão, na vida de um cristão. Primeiro ele entende que ele é pecador, primeiro ele entende a gravidade dos seus pecados, depois a graça de Deus está sobre ele. E eu acho incrível perceber que, como a Bíblia demonstra, que Deus está muito mais perto daqueles que reconhecem quem são, daqueles que reconhecem que são pecadores, daqueles que reconhecem que estão distantes de Deus, do que aqueles que se acham, ou daqueles que têm altivez em seu coração. E isso Deus não se alega. Por isso que em 1 Pedro vai dizer que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então a graça de Deus faz esse trabalho. A graça de Deus transforma o coração do homem, totalmente obstinado com seus pecados, totalmente entregue às paixões, totalmente entregue aos seus desejos, e transforma agora, capacita-o a crer em Cristo Jesus. E muitas vezes eu fico triste com alguns irmãos que desassociam a salvação de um milagre. O maior milagre que vai existir, ou que já existiu, é da salvação do homem. Ninguém pode explicar como uma pessoa antes, como vou usar o próprio exemplo do próprio Paulo, uma pessoa antes perseguidora,
agora sofre perseguições. Antes maltratava as pessoas, agora sofre maltratos. Pessoas que antes faziam algo, hoje não fazem mais. Como eu vou explicar isso de uma forma racional? Como eu vou explicar isso de uma forma que as pessoas entendam? Não há explicação lógica, não há explicação plausível para isso, a não ser recorrer ao milagre de Deus. A salvação é o milagre de Deus. A salvação é um milagre. Isso precisa ser enfatizado, porque muitas das vezes nós queremos racionalizar a fé, nós queremos explicá-la academicamente, nós queremos dizer, olha, ela acontece assim, assim, assado, mecanizar as coisas, mas não é dessa forma. A graça de Deus sobreabunda em nossas vidas, isso não tem explicação, não é porque eu mereço, não é porque eu fiz, eu deixei de fazer, mas porque a graça de Deus sobreabunda sobre nós. E o interessante é ver como Deus age. Sabe, se a gente tivesse uma câmera nesse momento da conversão, se tivesse como observar esse processo, seria algo maravilhoso. Observar que como alguém que tem uma predisposição a crer de uma forma, a não olhar, a não enxergar, tivesse como se suas vendas estivessem caindo, como diz Paulo, tivesse como se seu coração estivesse sendo descoberto e exposto à verdade de Jesus. Isso é incrível. Isso é incrível. E é interessante que perceber que como a graça de Deus, ela transforma e alcança as pessoas. Ela é a fonte que nos dá a certeza de que não só Deus começa a obra em nós, mas também ela completa em nossas vidas. Outra coisa que observamos é que nesse processo que Paulo vai dizendo que ele é um exemplo, ele sabe quem ele é, ele sabe como foi transformado, ele sabe que a graça superabundou tudo, ele também tem uma vida de gratidão. Percebam comigo no versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Nós, hoje, precisamos seguir os exemplos. A Bíblia diz, não removam os marcos antigos. Quando ele está falando isso, está falando de exemplos que já foram vividos. Nós hoje vivemos nos ombros dos gigantes, pessoas que sacrificaram suas próprias vidas para que nós hoje estivéssemos aqui, pessoas que foram mártires, pessoas que viveram de acordo com o Evangelho, entregaram as suas vidas para que nós fôssemos hoje alcançados. Hoje nós temos essa liberdade, estamos com a Bíblia aqui, estamos expondo a palavra de Deus, mas pessoas pagaram as suas vidas para que isso pudesse acontecer. E o interessante é que, seguindo o exemplo dessas pessoas, sobretudo do apóstolo Paulo, nós percebemos que por esses motivos, N milhões de motivos, temos que ter uma vida grata. E Paulo está dizendo, eu sou grato a Deus por tudo. Ser grato a Deus é simplesmente ou muito mais do que uma palavra, ou um ato, ou um gesto. Ser grato a Deus fala o meu coração como uma vida de gratidão. Pois o próprio Paulo vai dizer que temos que ser grato em tudo. Em tudo dai graças. Quando o cristão entende quem ele é, ele sabe que precisa agradecer aquele que o chamou, e usando o exemplo da mulher pecadora nos pés de Jesus, nós temos a noção de que ele precisa ser louvado em tudo que fazemos, em tudo que pensamos e em tudo que somos. Não é dar graça por tudo, é em tudo dar graças. Por pior que seja a situação, por pior que seja o problema, muitas das vezes nós enxergamos a mão de Deus, e Ele fala aos nossos corações dizendo, poderia ser muito pior, poderia ser muito pior. As situações, as adversidades que vêm, ela vem não para nos destruir, não para nos matar, não para dar fim aos nossos sonhos, mas para que o nome de Deus venha ser glorificado. E essa é uma característica do cristão, essa é uma característica de cada um de nós, ser gratos. Hoje já paramos para agradecer que estamos vivos.
Hoje já paramos para agradecer que nós não temos uma espada enfiada no nosso pescoço. Hoje já paramos para agradecer que não temos uma metralhadora apontada na nossa testa, proibindo o nosso culto. Hoje já paramos para agradecer a água, o ar para respirar, as pessoas que estão ao nosso lado, para agradecer cada detalhe de nossa vida, a igreja que está nesse lugar, as pessoas que estão nesse lugar, os ministérios nesse lugar, pessoas que Deus usou para a sua vida. Paramos para agradecer hoje. Paramos para agradecer o quão bom Deus tem sido em nossas vidas. Paramos para agradecer cada detalhe de nossas vidas a Deus. Isso é o que Paulo fala em ser grato. Eu sou grato a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias porque Ele me transformou. Mas nesse contexto, Paulo está falando de ser grato por outro motivo. Ser grato porque Deus o chamou para o ministério, julgando ele ser fiel. E hoje, nós, como cristãos, eu também agradeço a Deus porque nós conhecemos quem somos, sabemos que de nós não vem nada de bom. E hoje eu percebo como Deus, como eu. Por que eu? Por que não outra pessoa? Por que não simplesmente aquele mais capacitado? Por que não simplesmente aquele que tem melhor estudo? Por que não simplesmente aquele outro que tem mais poder aquisitivo? Por que não simplesmente pessoas mais bem gabaritadas? Por que não simplesmente outras pessoas? Por que eu? E Paulo é grato porque Deus o escolheu e o julgou fiel. Deus o julgou fiel. Ser grato a Deus, grato por tudo. Poderia ser outro que esteja aqui, que estivesse aqui. Poderia ser N pessoas, mas Deus escolheu você. Deus escolheu Paulo. Deus escolheu essa igreja. Deus escolheu vários ministérios. Deus escolheu vários líderes. E Deus escolheu você. Portanto, quando nós entramos na vida cristã, nós não precisamos ou não devemos viver mais como nós queremos, na nossa comodidade, nossa forma de descansar, ser desleixado para a obra de Deus. Então precisamos entender que Jesus Cristo transforma as nossas vidas, e, sobretudo, nos dá um motivo para viver para Ele. Amém? No versículo 15, Paulo vai começar a encerrar o seu discurso, o seu pensamento, e é um dos textos mais lidos, é um dos textos mais fortes que existem, é um dos textos que mais mexem com a imaginação das pessoas, é um dos textos que mais pessoas não compreendem, porque como entender uma pessoa que fez tudo em sua vida hoje, faz as bagaceiras que faz e hoje quer ser evangélico, faz o que faz e ainda diz que Jesus o salvou e hoje quer ser santo, hoje quer ser uma pessoa diferente. Mas essa verdade faz com que a gente entenda o real motivo da vinda de Jesus a essa terra. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Dos quais eu sou o pior. O propósito da vinda de Jesus não foi outro. O propósito da vinda de Jesus foi nos salvar. Buscar pecadores, buscar pessoas que foram distanciadas pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades. Nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos longe de Deus. Talvez em vários momentos da nossa caminhada nós nos encontramos distante, talvez agora mesmo dentro da igreja, nós nos encontramos distante de Deus, distante da sua obra, distante do seu pastoreio, distante do seu rebanho, distante da sua verdade. Mas Deus, através de Cristo Jesus, veio a esse mundo salvar o perdido.
Essa é a maior verdade, segundo Paulo, ela é digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais ele se considerava o pior. E nessa noite eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Nessa noite eu gostaria de fazer uma oração para que Deus venha ser sempre glorificado em tudo e através de tudo que façamos. Entendendo que nós somos os piores. Dentro de nós não há motivo algum para o Senhor nos salvar, não há motivo nenhum para o Senhor nos amar, mas mesmo assim o Senhor nos ama. Apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos defeitos, apesar de tudo que fazemos, o Senhor veio a esse mundo nos buscar. O Senhor veio a esse mundo nos buscar, veio salvar o perdido. E talvez você fique pensando, não, mas o meu pecado não é tão grave, o meu pecado é só eu e Deus, nós não conhecemos, nós sabemos que é pouco, é pequeno, o meu pecado de estimação é aquele pecado que eu não consigo largar, é aquele pecado que eu já me acostumei, eu não vou largá-lo nem de maneira alguma, é aquele pecado que não posso tocá-lo porque ele faz parte da minha vida e ele não mexo. Mas a noção completa de quem Deus é, a noção exata da santidade de Deus, que Deus nesse momento faça as nossas escamas caírem, porque muitas das vezes nós fazemos algo e não percebemos que está errado, muitas das vezes nós percebemos que estamos entrando num caminho de morte somente no final da via, somente perto da morte. Mas Deus, nesse momento, Deus nos dá força e abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que venhamos entender quem somos, para entender de onde Deus nos tirou, e que nosso coração seja quebrantado nesse momento, através da sua palavra, através da sua graça, que o Senhor venha refazer a sua obra em nós, aquilo que se perdeu, que o Senhor venha mover o nosso coração, para que a gente volte a arder de amor por Ele, que a gente venha viver a obra do Evangelho de uma maneira firme, de uma maneira eficaz. Deus, eu sei que nesse momento o Senhor trouxe pessoas a esse lugar, ó Deus. Eu sei que nesse momento o Senhor trouxe pessoas que precisavam entender o quão grave a sua vida está diante do Deus vivo, diante do Deus santo. Pessoas também, ó Deus, que pararam na fé, pessoas também que naufragaram, pessoas que pararam seus ministérios, pessoas que não fazem mais, ó Deus, com inteireza de coração ao serviço do Senhor. Pai, vai trazendo luz aos nossos corações, vai trazendo luz, ó Deus, às trevas, à escuridão dos nossos corações, ó Pai. Começa por mim, ó Deus. Vem moldando, Senhor, o meu caráter, Senhor. Vem moldando, Senhor, a minha existência, Senhor, a minha forma de agir com as pessoas, a minha forma, Senhor, de tratar as pessoas, a minha forma de ver o mundo. Eu quero ver, Senhor, o mundo na Tua visão, ó Pai. Eu quero entender as pessoas com a mente de Cristo, ó Deus, e não simplesmente jogá-las às margens, e não simplesmente julgá-las, ó Deus, segundo o que eu penso, o que eu acho. Jesus veio salvar os pecadores. Jesus veio salvar os pecadores. Jesus veio salvar os pecadores, aleluia. Senhor Deus, nós te rogamos, ó Deus, nesse momento, Pai, vem quebrando, Senhor, os grilhões que nós construímos, destruir as muralhas, ó Deus, que estão erguidas em nossos corações, para que tenhamos acesso, Senhor, a um lugar santo diante de Ti.
Ó Deus, a tua igreja, Senhor, clama nesse momento, ó Pai, por salvação neste lugar. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem pessoas aqui que precisavam entender quem Cristo é para nós e a obra que Cristo fez em nós. Experienciar esse momento tão gostoso, tão suave que era a palavra de Cristo Jesus. Ó Deus, Jesus, eu sei que Tu se faz presente nesse lugar. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem falado cada vez mais aos nossos corações, para que venhamos todos os dias ser moldados conforme o Teu caráter, conforme a Tua vontade, Senhor. Ó Pai, fala, Senhor, fala, Senhor. Ó Deus, fala, ó Deus. Estoura os grilhões, ó Deus, quebra as barreiras, ó Deus, dos nossos corações. Muda histórias, ó Deus, nesse lugar. Transforma vidas, ó Deus. Transforma jovens, Senhor, resgata pessoas presas nos seus vícios, porque sabemos que só o Espírito de Deus é capaz de transformar-nos. Ó Deus, nos dá força, Pai. Nos dá força para lutar, ó Deus, contra os pecados, contra as tentações, contra os desejos da nossa carne, contra os desejos das paixões da mocidade, Senhor. Senhor, oro por jovens desse lugar, ó Pai. Jovens, ó Deus, que precisam de um encontro contigo. Muito mais que palavras, muito mais que pregações, muito mais que louvores, ó Deus, mas um encontro real contigo neste lugar. Jesus, 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 vem sobre este lugar, vem sobre cada um de nós. Toca, Senhor, a nossa vida, ó Deus. Visita, Senhor, o nosso coração. Visita, Senhor, sonda, ó Deus, cada intenção. Sonda, Senhor, cada motivação, cada pensamento, ó Deus. Restaura a nossa vida, restaura a nossa comunhão, restaura, ó Senhor. Restaura, ó Senhor. Restaura, Senhor. E que viemos viver de acordo com a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Digna Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus todo